Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutavam disseram: Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro Diácono Bruno, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, estamos neste sábado, que é a terceira semana da Páscoa, nesse nosso itinerário pascal, da alegria do ressuscitado no nosso meio, que passa fazendo obra nova no nosso coração, que passa realizando as alegrias próprias do Evangelho, de nos encontrarmos com o Evangelho, pois o Evangelho é a alegria, a vida da igreja sacramental é a alegria, e por isso nesta manhã nós nos reunimos em uma grande alegria de nos encontrarmos aqui juntos para rezar e confiar a nossa vida no altar de nosso Senhor. Veja, queridos irmãos, nós estamos terminando hoje o capítulo 6 do evangelista São João, o evangelho tão importante para nós, esse capítulo 6, porque fala da nossa história, fala do pão da vida, fala de Jesus que se dá como alimento para cada um de nós, de nosso Senhor que é nosso amigo, o nosso amigo que se deixa encontrar na Eucaristia, a grande alegria diária que aqueles que têm oportunidade de ir à missa todos os dias, mas muitos que participam aí conosco pelo Sistema Canção de Comunicação todos os dias, e outros tantos que todos os domingos estão lá renovando a sua fé, cumprindo ali o preceito não por uma obrigação, o legalismo, mas por amor. Você está lá todos os domingos, onde se lembra a ressurreição de Jesus no altar do Senhor, renovando a sua vida. Essa é a nossa fé. Somos católicos e vivemos da Eucaristia. Mas, ao que parece, ontem, quando Jesus dizia para aqueles discípulos, para aqueles homens: olha, vocês precisam entender que este pão, este vinho é a minha carne e o meu sangue. Parece que nesse estrebilho de afirmação, os irmãos ficaram perturbados e a partir daquele momento, diz a continuação do evangelho de hoje, parece que muitos desistiram de caminhar com nosso Senhor. Foi dura a palavra quando ele diz: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá partes comigo. Porém, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele ressuscita, ele ressuscitará todos nós, que comemos e bebemos da sua carne, do seu sangue. Irmãos, isso para nós precisa fazer tremer as nossas bases, precisa fazer com que a gente entenda o que significa isso. Claro, nas disposições próprias
das quais eu preciso receber a Eucaristia, e você, que não se recebe Jesus de qualquer forma. Recebe-se Jesus com coração puro, preparado, confissão em dia, estado de graça. Esta é a questão, e você não pode pensar de outra forma, viu? Mas se eu posso, se você pode, nós não podemos deixar de fazer aquilo que eu devo fazer. Então, logo, eu sei que aqui no altar do Senhor está a razão da minha vida, que no altar do Senhor está a razão para que o padre seja católico, o diácono, e você. Está a razão para que a gente de verdade permaneça em Jesus. Mas está incompreensível ainda ao coração daqueles homens. Ficou incompreensível ainda ao coração daqueles tantos que ali estavam. E por quê, irmãos? Porque muitos que ali estavam olhando apenas pelo fato carnal, em uma direção carnal, olhar carnal. E o Senhor está dizendo para nós, como disse no Evangelho, que para entender essas coisas que Ele está dizendo, para entender dessa realidade sobrenatural, porque é um dado sobrenatural a Eucaristia, para que a gente olhe para o pão, para que a gente olhe para o vinho, entenda corpo, sangue, alma e divindade, é um dado que não somente passa pela minha razão, mas é um dado de fé. O padre acaba de consagrar o pão e o vinho, e ele diz: eis o mistério da fé. O sacerdote diz: o mistério da fé, porque já não tem mais compreensão para o padre e para você, porque é mistério de fé. Por isso, Jesus está dizendo: olha, para que vocês compreendam isso, vocês precisam entender que não passa somente pela carne, mas é na vida do Espírito. É a vida do Espírito que faz você compreender que eu estou aí, que Ele está em cada altar, que Ele está em cada missa. Assim que o padre pede ali a epiclésia de Eucaristia, quando o padre estende as mãos e pede que o Espírito, a força, o ruá, o sopro de Deus, venha e intervenha na história. E o padre diz as palavras da consagração: ah, irmãos, me falta ainda fé, talvez te falta ainda fé, para saber que aquilo que eu toco, que aquilo que você recebe, que eu recebo todos os dias, é Jesus, é Jesus. E nós não negamos e não podemos negar, não é símbolo para nós, é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Por isso nosso Senhor reclama de nós hoje, para que eu creia mais, para que você creia mais, mas para crer eu preciso entender que essa promessa depende de um segmento. O que Jesus disse provocou desistência. O que Jesus disse provocou desistência no coração de alguns discípulos. Você acabou de ouvir a proclamação quando dizia que a partir daquele momento, muitos deixaram Jesus, porque disseram: mestre, essa palavra é dura, é muito dura para nós, Senhor, compreender que o Senhor está aí, é muito dura para nós compreender assim. Nós não conseguimos compreender, mestre. Veja, a dureza de quem muitas vezes não fiquemos presos há 2000 anos atrás. Olhe para você agora, olhemos para nós. A dureza de quem também já caminhou com o mestre, porque aqui está intrinsecamente dito a traição de Judas, ele está aí no meio, ele abandona o mestre. E veja, e muitos de nós também fazemos essa experiência. Olha quantos católicos que comungavam todos os dias, quantos católicos que iam à missa todos os domingos. Vem um vento que bate sobre aquela casa, e porque não está alicerçada sobre a rocha, mas está alicerçada sobre a areia, o que acontece você sabe. O desfecho você sabe muito bem, das traições, das negações, de tanta gente que abandona Jesus Cristo, de gente que abandona a fé na hora da prova, na hora que Jesus pede um pouquinho mais de você, na hora que Jesus aperta ali, um pouquinho mais da sua vida, você pula fora do barco. Quanta gente que já não pulou fora do barco quando Jesus exigiu de você um pouco mais, exigiu da sua casa um pouco mais, do seu matrimônio, do sacerdote um pouco mais. Quantos não debandaram? Quantos não fizeram a experiência de trocar Jesus
eucarístico, de trocar a presença da Virgem, dos santos, por migalhas em tantas realidades protestantes. Quanta gente desistiu nesse tempo da pandemia de seguir Jesus, porque o medo foi mais forte do que a presença real de Jesus na Eucaristia. O medo roubou, sequestrou a intimidade de tanta gente. Por isso que nosso Senhor vem dizer para nós hoje que é preciso se deixar conquistar novamente pela maravilha da Eucaristia. É preciso se deixar agora se tocar por essa maravilha e dizer para mim mesmo e para você mesmo que eu quero crer neste milagre, que eu preciso crer neste milagre. Perante das realidades que nós trazemos, perante a realidade daqueles ouvintes de 2000 anos atrás e de nós que estamos aqui, irmãos, vamos pedir hoje, Senhor, que eu creia, que eu creia. Jesus olha para os seus amigos, para os discípulos, e quando viram que muitos debandaram-se, Jesus olha para os seus amigos, os discípulos, e diz para eles agora: vocês também não querem ir? Vocês são livres, porque o seguimento de Jesus é sempre livre. Eu escolhi, pela graça de Deus, na liberdade que Ele me deu, de seguir ser padre. Você se casou na liberdade, você teve um tempo para que você fizesse discernimento matrimonial. Somos livres no seguimento de Jesus, para estar aqui agora. Somos livres para que todos os dias possamos o amar. E nesta liberdade, Ele agora olha para os seus amigos. Vocês também não querem ir? Olha, logo Pedro levanta-se e diz: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Ou a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Irmãos, essa é a grande novidade desta manhã. A quem nós iremos? A quem eu vou? A quem você irá? Não temos para onde correr, não temos quem nos traga a felicidade, não tem quem possa resolver para nós as nossas dificuldades, os nossos desafios, porque o seu dinheiro não resolve. Porque as pessoas que talvez podem te ajudar humanamente, elas também são limitadas, elas trazem limitações, mas o Todo-Poderoso Deus, que se fez homem, habitou entre nós, vai ao céu, daqui a pouco vamos celebrar a ascensão do Senhor, e derrama sobre nós o Espírito Santo. É Ele que me faz crer, é Ele que te faz crer, meu filho, é Ele que nos faz entender por força do Espírito, que eu não posso sair por aí atirando a minha história, a minha vida para qualquer um ou para qualquer realidade mundana, porque só Ele tem palavras de vida eterna, porque só Ele tem a última palavra sobre a minha história, ainda que a sua história seja uma história trágica. Meu filho, minha filha, Ele tem a última palavra sobre a nossa história. Por isso, hoje também nessa Eucaristia, quando você for comungar, primeiro agradeça muito ao Senhor por poder estar com Ele, fazer parte da vida dEle e Ele da sua, eu e Ele. Depois, diga para Ele: Senhor, a quem eu irei? Só Tu tens palavras de vida eterna. A quem eu irei, Senhor? Que eu não me perca nos caminhos eufóricos, que eu não me perca, Senhor, no caminho largo. Porque tem muita gente se perdendo no caminho largo, e Jesus já disse que o caminho é estreito, porta estreita, abnegação, mortificação, penitência, jejum, esse é o caminho que Jesus nos convida. Então, a quem nós iremos, Senhor? Ah, como é bom ter Jesus, e saber que com Ele nós podemos trilhar um caminho que nos levará em direção a Jerusalém Celeste. Que Deus te abençoe, que Deus te faça firme, com bons propósitos, e sempre vigie, porque aquele que está de pé, cuidado para não cair. Então, para não cair, a gente precisa vigiar, para permanecer no caminho do Senhor. Então, permanece no caminho do Senhor, siga como os discípulos seguiram. Após o derramamento do Espírito Santo, você viu hoje, na primeira leitura, paralítico é curado, ressuscita-se essa jovem,
por força do Espírito. E é por força do Espírito que nós estamos aqui. E nós cremos, por força do Espírito, até o último dia, onde Ele virá ao nosso encontro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.